conhecer um pouco sobre as fases da hipótese de escrita na alfabetização? Vem comigo e já salva seu Reels para não perder. O primeiro nível de hipótese de escrita é o nível pré-silábico, que se divide em pré-silábico 1 e pré-silábico 2. No nível pré-silábico 1, a criança ainda não compreende que ela precisa utilizar as letras para escrever. Normalmente ela representa a escrita através de risquinhos, tracinhos e desenhos. No nível pré-silábico 2, a criança começa a compreender que então ela precisa utilizar as letras para escrever. Normalmente ela começa a colocar as letras do próprio nome, pois ainda não tem um repertório das letras do alfabeto e ainda não tem a relação fonema-grafema. Depois do nível pré-silábico, nós passamos para o nível silábico. Nesse nível, a criança começa a compreender que para cada pedacinho, cada sílaba, ela precisa representar com uma letra. A gente divide o nível silábico em silábico sem valor sonoro e com valor sonoro. No nível sem valor sonoro, a criança ela representa, por exemplo, uma palavra cavalo, ela representa com 3 letras, mas essas 3 letras ainda não têm uma relação de fonema-grafema. Por exemplo, ela pode representar cavalo com M, L e N. E quando ela passa para o silábico com valor sonoro, ela começa a representar, por exemplo, cavalo com A, A, O, ou cavalo com C, A, O, né? Normalmente eles iniciam com as vogais e depois vão passando para as consoantes. Passamos do nível silábico para o nível silábico alfabético. Nessa fase, a criança se dá conta que ela precisa representar a sílaba com mais de uma letra, né? Ela não se conforma mais em utilizar apenas uma, então ela entra nesse conflito. Em momentos ela representa com uma letra só, em outros momentos ela consegue representar, por exemplo, o cavalo usando CA, VA e, por exemplo, O no LO, né? Então ela começa a ter esses conflitos. Depois do silábico alfabético, ela passa então para o nível alfabético. Então, quando a criança chega no nível alfabético, a criança já tem bem aprimorada a relação fonema-grafema, conseguindo compreender todos os sons das letras nas palavras e iniciando também agora as questões e conflitos da ortografia das palavras. Ok? Se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com mais professores que se interessam pelo assunto da alfabetização.